Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando de FA. Eu sou Alex Torrealba e vamos falar de muito futebol americano por aqui. Hoje um vídeo sobre a análise da semana 14 que aconteceu. Uma semana muito louca, cheia de jogadas espetaculares, que você vai conferir tudo aqui no Falando de FA. Então, para começar, dando uns pitacos sobre alguns jogos que aconteceram com resultados importantes. Na quinta-feira começou com Thursday Night Football, vitória avassaladora do Tennessee Titans contra o Jacksonville Jaguars, 30-9, com uma partidaça do Derrick Henry, o running back dos Titans, ele que anotou 4 touchdowns, sendo um deles de 99 jardas. Então ele foi um cara que conseguiu acabar com a equipe do Jacksonville Jaguars, que já não tá lá essas coisas essa temporada. E com essa vitória, o Tennessee Titans segue vivo na busca por uma vaga no Wild Card. Também tivemos a vitória do Cleveland Browns contra o Carolina Panthers, algo bem inesperado, já que os Panthers ainda brigam forte pelos playoffs. E os Browns, apesar de não terem muitas chances, estão ali brigando, mas eu não esperava que tivesse essa vitória. Também teve a vitória do Indianapolis Colts contra o Houston Texans, acabando com a invencibilidade de 9 jogos dos Texans. Os Colts aplicaram 24-21, e embolaram um pouco a AFC South, já que os Texans são os líderes, provavelmente vão ganhar, mas essa vitória para os Colts foi importante para chegar mais perto do Wild Card e quem sabe até sonhar com o título de divisão. E por falar em campeão de divisão, teve na NFC South o New Orleans Saints vencendo a sua divisão, ganhou do Tampa Bay Buccaneers por 28-14 e sagrou o bicampeonato de divisão da equipe de New Orleans. Também tivemos um outro resultado inesperado, vitória do San Francisco 49ers contra o Denver Broncos, 20-14, e um jogaço do tight end, o George Kittle, que conseguiu 210 jardas, 7 recepções e um touchdown de 85 jardas, assim, muito bonito. Ele que está jogando muito essa temporada, é o principal jogador ofensivo do San Francisco 49ers. E ele atingiu mais de 1.000 jardas, foi o primeiro tight end da história da franquia a conseguir esse número. E faz muito tempo que o San Francisco 49ers procura um tight end elite assim. E o George Kittle está se mostrando bem capaz de fazer essa função. E além da vitória, o San Francisco 49ers teve outros motivos para comemorar, já que vencendo estava perdendo a primeira escolha geral do draft para o Oakland Raiders. Só que os Raiders também surpreenderam e venceram o Pittsburgh Steelers por 24-21. Então foi uma vitória boa para o San Francisco 49ers, porque vai seguir na primeira escolha geral do draft, que é a melhor escolha na maioria das vezes. E falando rápido do Oakland Raiders, o Red McKenzie foi demitido, o general manager. Era algo já esperado, já que ele não fazia nada lá no time, quem comanda tudo é o John Gruden. Então foi uma demissão esperada e que estava demorando para acontecer. Falando agora dos principais jogos que aconteceram nessa semana 14, uma vitória assim, sensacional do Miami Dolphins contra o New England Patriots, 34-33. Algo também inesperado, porque os Patriots eram favoritos, mas os Dolphins adoram vencer os Patriots em casa. Então foi uma vitória merecida e que teve um touchdown espetacular no último segundo. Uma jogada de rugby, explicando, você está vendo aí na tela, o Ryan Tannehill conseguiu um lançamento e estava no meio de campo ainda, e o relógio já estava zerado. Então só restou os jogadores dos Dolphins passarem a bola para trás até que a bola caiu nos braços do Kenyon Drake. Ele conseguiu driblar os marcadores. O Gronkowski, que foi colocado na defesa, o Bill Belichick até assumiu a culpa por isso, que foi ele que quis botar o Gronkowski ali por medo de tomar uma Hail Mary, mas acabou se prejudicando por causa disso. O Gronkowski acabou escorregando e não conseguiu buscar o Drake, que fez o touchdown da vitória, que mantém o Miami Dolphins ainda vivos em busca de vaga nos playoffs pelo Wild Card. Essa vitória foi muito importante para eles. Outro jogão que tivemos na semana 14, Kansas City Chiefs contra o Baltimore Ravens, um duelo entre ataque e defesa. Os Chiefs com ataque poderosíssimos, comandados pelo Patrick Mahomes. Conseguiu 2 touchdowns, lançou uma interceptação, mas contra essa defesa dos Ravens é difícil não lançar. E conseguiu mais de 300 jardas fácil. Ele que mostrou muito talento lançando a bola, já vem mostrando desde o início da temporada. Com direito até um passe sem olhar, a lá Ronaldinho Gaúcho. Então
foi algo sensacional, ele está se mostrando cada vez melhor, cada vez mais talentoso, e essa vitória mantém os Chiefs na liderança da AFC West, mas ainda não tiram as chances do Baltimore Ravens, que ainda estão brigando pelo Wild Card, e na minha opinião eles acham que vão conseguir essa vaga. Tivemos também um duelo importantíssimo de divisão da NFC East, Dallas Cowboys contra o Philadelphia Eagles, valendo a liderança da divisão, e quem levou a melhor foram os Cowboys, com uma partidaça do Amari Cooper, ele que conseguiu 3 touchdowns, conseguiu mais de 200 jardas, foi um cara assim muito importante. O Dak Prescott também jogou muito, e o Philadelphia Eagles se mostrou bem frágil, principalmente na secundária, que não conseguiu segurar o Amari Cooper, e o touchdown da vitória aconteceu também lá nos últimos segundos, em um lance bem bizarro, que o defensor dos Eagles foi bater a bola bateu nele e sobrou nos braços do Amari Cooper, que só entrou na endzone, marcou o touchdown da vitória, que assegurou a liderança do Dallas Cowboys e deixou a situação bem complicada para o Philadelphia Eagles, que ainda briga por vaga nos playoffs, mas tem uma tabela bem complicada pela frente. O jogo do Sunday Night Football entre Los Angeles Rams e Chicago Bears foi um jogão, principalmente da defesa do Chicago Bears, uma vitória de 15-6. A defesa anulou o ataque do Los Angeles Rams, que é um dos mais poderosos da liga. Teve 4 interceptações em cima do Jared Goff, conseguiu 3 sacks e pressionou ele por todo o tempo. Assim, foi uma partida sensacional da defesa, que na minha opinião é a melhor dessa temporada, que tem nomes fantásticos na secundária. Roquan Smith, que é o calouro, conseguiu uma interceptação. Ed Jackson, Kyle Fuller também conseguiu uma interceptação. Teve Ed Goldman conseguindo um safety. Então foi uma partida perfeita da defesa dos Bears, que praticamente assegura o título de divisão da equipe. E o Los Angeles Rams já tem esse título de divisão, já está para os playoffs, mas tem que cuidar para conseguir esse seed 1 ou seed 2 para conseguir bye nos playoffs, que é bem importante. E também o mando de campo, que é outra coisa que pesa muito nos playoffs. Jogar ao lado da sua torcida sempre ajuda bastante. E por fim, na análise da semana 14, o Seattle Seahawks venceu o Minnesota Vikings 21-7, e uma partida também sensacional da defesa do Seahawks, que contou com muita ajuda do seu torcedor. É muito difícil jogar no CenturyLink Field, é uma pressão absurda, teve delay of game, teve o Kirk Cousins tendo muita dificuldade de chamar jogadas, de realizar as jogadas. Então foi uma partida muito boa da defesa. O Russell Wilson também jogou muito bem, ele que resolveu bastante com as próprias pernas, não teve uma atuação boa lançando a bola, até porque a defesa dos Vikings também é muito boa, mas o que pesou mais também foi a atuação pífia do Kirk Cousins, que não conseguiu fazer praticamente nada contra essa defesa. E também tivemos já a demissão do John DeFilippo, que é o coordenador ofensivo do Minnesota Vikings, não é mais, ele foi demitido, e a culpa é dele, claro, ele que chama jogadas de ataque, mas o Kirk Cousins não está executando bem, ainda mais pelo alto salário que ele ganha. 84 milhões não é nada pouco para jogar na NFL, então tem que fazer honrar todo esse dinheiro investido pelos Vikings. Agora eu vou falar um pouco também como está a situação de playoffs nas duas divisões, tanto na Conferência Nacional quanto na Conferência Americana. Primeiro eu vou falar da NFC, que tem 4 equipes brigando diretamente por 2 vagas no Wild Card. Além disso, tem outras equipes que estão um pouco mais abaixo, precisam de uma combinação de resultados bem difícil, como os Giants e o Green Bay Packers, mas vamos falar de 4 principalmente. O Seattle Seahawks está praticamente garantido com uma das vagas, tem 8 vitórias e 5 derrotas, vai ser bem difícil tirar essa vaga deles. E brigando pela última vaga, 3 equipes. O Philadelphia Eagles, o Carolina Panthers tem 6 vitórias e 7 derrotas, e o Minnesota Vikings tem 6 vitórias, 6 derrotas e um empate. A vantagem nesse momento está mais para os Eagles e para os Panthers, já que eles não têm esse empate, mas eu acredito que o Minnesota Vikings consiga garantir essa vaga, porque entre essas 3 equipes é a que está jogando um pouquinho melhor, e eu acho que eles têm um pouco mais de capacidade de fazer isso, agora principalmente depois da saída do coordenador ofensivo, acho que as coisas vão melhorar um pouco. Então o meu palpite é que Seattle Seahawks e o Minnesota Vikings consigam essas 2 vagas do Wild Card. Já na AFC, a situação tem 5 equipes brigando por 2 vagas. Uma das vagas provavelmente vai ficar com Los Angeles Chargers, ou pode ficar também com o segundo colocado da AFC West. Já explico por quê. Os Chargers têm 10 vitórias e 3 derrotas, então eles estão praticamente com essa vaga segurada. E brigando pela outra vaga tem 4 equipes. O Baltimore Ravens, o Indianapolis Colts,
o Tennessee Titans e o Miami Dolphins, todos com 7 vitórias e 6 derrotas. Então a coisa está bem embolada aí na AFC. As partidas que vão acontecer nas próximas semanas serão muito importantes e uma derrota praticamente elimina uma dessas equipes. O meu palpite para vaga nesse playoffs é o Los Angeles Chargers como wildcard 1 e o outro wildcard vai para o Baltimore Ravens, que para mim tem uma equipe melhor. E se o Joe Flacco voltar para comandar o ataque, eu acho que as coisas vão melhorar um pouco também, principalmente nos passes. O jogo corrido está funcionando, mas no quesito passes o Lamar Jackson ainda está devendo. Agora falando um pouco dos jogos da semana 15 e também explicando por que os Chargers podem não estar no wildcard e se garantir direto, porque essa quinta-feira tem a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, comando dos Chiefs, e vai ser uma partida essencial para decidir o título de divisão. Se a equipe de Kansas City vencer, o título de divisão está praticamente assegurado e já estão garantidos nos playoffs. Só que para os Chargers uma derrota não é tão ruim, já que estão praticamente com a vaga do wildcard também asseguradas. Mas se querem garantir esse título de divisão, precisam vencer fora de casa, um lugar bem difícil de jogar, segurar Patrick Mahomes e companhia. Vai ser um jogo bem complicado, mas também muito sensacional de assistir. Também temos um jogo importante de duas equipes que praticamente estão certas nos playoffs, mas é sempre um clássico bem legal de acompanhar. O Pittsburgh Steelers contra o New England Patriots. Uma derrota nesse jogo pode decretar uma equipe jogando fora de casa nos playoffs, isso é bem difícil. Os Patriots jogam muito bem em Foxborough e praticamente sempre jogam nos playoffs lá, e isso ajuda bastante eles a chegarem longe. E o Pittsburgh Steelers, jogar em casa também é muito bom para eles, e se vencerem os Patriots praticamente garantem essa partida em casa nos playoffs. Então vai ser um jogão também, é sempre bom de acompanhar. Na temporada passada teve aquela polêmica da recepção do Jesse James, então jogão para acompanhar no domingo à tarde. E além dele tem o Sunday Night Football entre Philadelphia Eagles e Los Angeles Rams. Os Eagles precisam vencer para seguir com chances de playoffs, então vai ser uma partida bem difícil para os Eagles. E na segunda-feira, no Monday Night Football, Carolina Panthers também precisa vencer, vai pegar o New Orleans Saints, rival de divisão. Devem estar louco para eliminar os rivais, então é uma partida bem importante também para os Panthers. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Quero agradecer a audiência de sempre de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, seguir a gente lá no Instagram, no @falandodefa, e também compartilhar esse vídeo, dar um like aqui também, e vai ajudar muito a gente a continuar crescendo o canal Falando de FA, que prepara um material sempre legal de futebol americano para você que curte o esporte. Valeu mais uma vez e até a próxima!